Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para mais um debate, hoje felicíssimas, igual pinto no lixo, porque nós temos uma presença que nos honra totalmente, que é o Flávio, que está sempre com o Caio e com o Braulio. Né? Parece turista japonês, né? Com a câmerazinha aqui. Mas é que eu estou gravando o Encontros também, que é o meu programa aqui da VTV, então estou fazendo os bastidores, já fiz o Papo de Graça, já fiz o futebol. E estava devendo há muito tempo me cobrando. Foi engraçadíssimo, choramos de rir, né, com aquele futebol, foi ótimo. Então deixa eu só pedir licença pro Encontros para eu dar uma pausa aqui, que agora é o debate, e a gente continua já já nos bastidores aqui, tá? Pronto, aí eu paro aqui minha câmera, depois eu edito para não ficar aqui me filmando feito um japonês. Mas ia ficar ótimo, ia ficar ótimo. E aí, Cacauzinha, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você, Dora? Adriana, tudo bem? Tá bem? Graças a Deus, tudo bem. Karine? Joinha. Você, Aninha? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tudo, graças a Deus, tudo aquele na período paz. assim de paz. É. Tudo entregue para Jesus com nossa entregue, mão. tudo na mão. Conhece Senhor. Jesus, então conta para ele. Eu ri muito ontem. Conta para ele, que é ele que cuida de mim, então... Já dei essa resposta, né? É. Conhece Jesus? Então conta para ele Conta que ele que cuida da minha vida. Eu conto também, então entrego tudo. Né? Então é isso. Amém. Aí. Mas, Flávio, que bom ter você aqui. Eu queria que você soubesse mais uma vez, porque nós falamos pelas costas, agora vamos falar assim, face a face. Descaradamente, que a gente está amando o seu programa. É de super qualidade, é uma honra ter você com a gente, porque deu uma revigorada em tudo. Tudo que você faz é tão suave, é tão inteligente, é tão próprio, é tão maravilha. Então, obrigado. De todo coração mesmo, obrigada. Ali, a gente estava filmando o cafezinho antes de entrar no ar, e eu dizendo que o diferencial dos programas aqui da VVTV é que você cresce participando. Né? Geralmente quando você trabalha em rádio, em TV, você faz o negócio, e depois de um tempo você não quer o vivo, aquilo te faz parte do trabalho, então aquilo te cansa. Aqui não, aqui eu assisto sempre, inclusive o debate, o Papo de Graça que a gente participa de manhã, depois eu vejo a reprise, e você vai crescendo. Então verdade. Esse crescimento é pessoal, mas ele volta para o trabalho também, então um ciclo alimenta o outro, isso é muito bom. E a gente pode dizer que a gente se diverte muito aqui. É verdade. Principalmente com a paciência dos outros. E aí, Cacauzinha? Mas antes de tudo eu quero falar para as meninas que hoje nós temos uma presença masculina. A gente se chama de menina, sabe? Porque é assim que nos chamam, né? Fazer o quê? Não vai reclamar disso, vai? Alguém tem uma reclamação? Não. Pois é. Então, se tiver hoje nós para si. Mas nós temos o Flávio aqui, uma opinião masculina. Então, se você tiver alguma dúvida, se você é mulher que está aí e quer saber o que o homem pensa, né? Porque elas só sabem da gente. Flávio. E a especulação nossa sobre o que os homens pensam e acham. Mas agora nós temos a espécie aqui, né? Então, por favor, aproveitem a presença do Flávio e façam as suas perguntas. E aí, Cacauzinha, o que temos para hoje? André, eu queria ver se a gente conseguia esclarecer só novamente, assim, a respeito das reprises, né? Enquanto a gente não coloca no YouTube. Ah, sim. Então esclareça à vontade. E aí eu não lembro. Eu esqueci. O quê? Eu estou te contaminando, rapaz. Brincando. A gente tem a reprise do programa de segunda-feira, né? Nas terças e nas terças e quartas. E os de quinta, a gente tem a reprise. Peraí. Vocês não entenderam? Tá confuso. Vamos Pensa lá. bem a pessoa que está lá assim, meio que desavisada, olhando pro relógio, querendo ir no banheiro. Então é o seguinte, segunda-feira é ao vivo. Programa ao vivo. Certo? Aham. Terça e quarta, repete às 2h30 da tarde, antes do Papo de Graça, repete o debate, né? De segunda-feira. Aí na quinta-feira, nós estaremos aqui novamente ao vivo.
Aí, lembrei da piada do português. Aí, na sexta e no sábado, e acho que também, domingo, parece que no domingo, sim. Nós temos a repetição da quinta-feira. Isso. Não é isso? Sendo que no domingo, me parece que é às 8 da manhã. Não tenho certeza, mas parece que está sendo. No domingo para acordar às 8 da manhã. Mas é um horário bom para quem não mora no Brasil, Adriana. Presta atenção. Certo. Para quem não mora no Brasil, aliás, tem que ter horários variados durante o dia mesmo. O quê? Quem mora aqui é triste. Vai ficar um pouco pesado. E aí, quando a gente tiver também lançado, né, todos os programas no YouTube, a gente vai avisando que é para as pessoas poderem ir fazendo as pesquisas delas. Por enquanto, a gente só está com os programas até o número 40, é isso? Isso. Até o número 40 no YouTube, mas a gente já está providenciando para estar colocando eles já. Não, e eu, inclusive, meu maridinho fala assim comigo, minha filha, você tem que ver que tem pessoas que têm o gosto diferente de você, né? Todo mundo. Eu já disse para ele, eu não podia ter loja, por exemplo. Uma loja, você entra numa loja, você vê algumas coisas que você gosta, você virar e fala assim, meu Deus do céu, quem compra isso, quem compra aquilo? Eu não poderia ter uma loja, eu só ia ter uma loja com as coisas que eu gostasse. Aí ele falou, ia perder freguês. Ou não. Eu não gosto de 8 horas da manhã no domingo. Mas tem freguês que acorda às 6h30. Vou perder. Alguém vai estar por lá, né? Vai estar de olho. Eu queria fazer um relatozinho aqui. Do último, eu saí daqui no último dia e aí tinha que passar no supermercado e fui no mercado comprar coisinhas básicas lá para casa. Quando eu cheguei no caixa, aí eu brinquei com a mocinha que ela estava sozinha no caixa, parada, assim, meio pensativa. Eu falei, acabou sua liberdade. E comecei, ela estava à toa. Aí eu ia brincar com ela. Sim, a moça que ia do caixa. Tá. Aí ela ficou me olhando assim com uma cara meio, tipo, o que essa mulher tá falando, né? E aí eu comecei a passar as compras. Eu falei, eu acho que ela não gostou, vou ficar quieta. E passando as compras, daqui a pouco eu comecei a perceber, ela olhava para mim e ria. Olhava e ria. Aí eu falei, agora é ela que tá fazendo piadinha comigo, né? E a piadinha tá na mente, que é pior. E ela continuava me olhando e rindo. Aí eu parei, né? Ela falou, a senhora vai pagar como? Não sei o quê. Aí ela ficou me olhando e falou assim, eu te conheço. Aí eu falei, não, acho que não. Aí, onde você mora? Ela, Planaltina. Eu falei, eu moro no oposto. Não teria como a gente se conhecer. Aí ela continuou me olhando e falou assim, você é evangélica? Ai, que perguntinha capciosa. Qual a sua igreja? Aí eu, Caminho da Graça. Ela, eu te conheço do programa. Eu, que programa, menino? Do Dribate. Acredita? É a coisa mais impressionante. Assim, do nada, né? Você encontra pessoas que estão sendo, ela agradeceu muito. Eu sei que a gente acha que é só a gente aqui, mas tem gente do outro lado. Tem gente assistindo mesmo, às 8 da manhã, 1h da tarde. Como eu sempre digo, é impressionante. E aí foi muito bonitinho, porque ela assim, ficou muito feliz, disse que o programa tem abençoado ela bastante. Ela procura no YouTube, ela pesquisa, porque ela encontrou justamente pesquisando a VIVTV por conta de alguma coisa que ela queria ver do Caio. Aí foi, quando ela viu, aí ela olhou para mim, você é a Claudinha, né? Aí eu lembrei da Adri. Mas achei muito legal, assim, da parte, né, das pessoas, da gente poder estar realmente sendo vista, as pessoas estarem agradecidas, né, de que alguma coisa tem sido transformada nas vidas dela, não só no que acontece com a gente. Não só na nossa vida, né? Com certeza. Porque esse programa transforma muito a nossa vida aqui. Eu não sei cronologicamente, se Deus abençoa a gente, Deus vai abençoando os outros, se abençoa os outros, nem quero saber, porque isso pois já sai da só nossa alçada. Isso é só uma piada, né? Mas é porque a gente sente que, às vezes, tem umas coisas assim que é muito instantâneo aqui, né? E aí, como você é uma boa professora de matemática, vai entender que as ordens dos fatores não alteram o produto, né? É verdade. Vai sempre, aceitar, né? Com certeza. Ou propriedade comutativa, né? Vai lá, vem pra cá também, sobe, desce, não tem problema nenhum. Para colocar em tudo. Eu queria saber do Flávio, antes de você começar aí, o que você acha mais irritante numa mulher? Nas mulheres em geral. Ciúme. Gente, ciúme. Viram isso? Não pensou duas vezes. Olha que, anote aí, vai pegando o caderninho, que o Flávio vai abrir o coração. Mas você sabe que a minha mulher costuma dizer, e eu ouço isso como um elogio, que eu sou um cara de alma feminina.
Então, mas é um elogio. Pois é um elogio. E eu não sei por mulher, elogio. Até que ponto a opinião... Se for dito por um homem, você pode ficar... Inveja! Inveja! É isso aí! Se for dito por um homem, inveja. Mas eu acho que ciúme é um negócio que coloca não só a relação, mas a pessoa num lugar de desconfiança. E eu não consigo nunca relacionar ciúme com cuidado, com amor, com nada. Ciúme é insegurança, né, da pessoa. Claro. Então, até certo ponto, você entende, já que faz parte dessa coisa da insegurança. Mas passando de certo ponto, aí a coisa fica mais complicada. Eu já tive uma namorada muito ciumenta, era bem difícil. Do tá no carro, e aí você vira pro lado e ela vira assim. Ai, que saco. Aí se tem um homem do lado, ela não fala nada. Se tem uma mulher bonita, né? Bonita, né? E é o tipo de coisa que eu não consigo. Né? Eu agora que eu bonita, né? A caixa do McDonald's, se você falar bom dia, isso já faz tempo, foi uma namorada que já passou. Mas eu acho ciúme uma coisa que nunca coloca a relação num bom lugar. E fica um mentindo pro outro, né? Tentando para evitar problemas e essa mentira, esse problema vai criando mais confusão. Da situação toda na prerrogativa só feminina, né? Homem também, quando pega super pesado, às vezes, com relação a ciúme. O homem é um ciúme agressivo, às vezes, mais possessivo. Você sente que não vem tão lá de dentro do profundo. Eu posso estar sendo injusta, mas a impressão que dá é que é a coisa mais periférica, entendeu? É que o homem manifesta como sentimento de posse. Isso. E a mulher como insegurança, como aquela que é possuída e está insegura por aquilo. E ela se manifesta de uma maneira mais insegura até. O homem, com aquela coisa de fazer xixi no poste, marca território e é minha. E esse é minha, a coisa fica bem mais difícil, né? Chata, ruim. Me irrita também ver homem com seus amigos meus, se tem ciúme, eles ouvem. Eu acho chato isso. Não tem sentido, né? Não tem espaço para isso. E o que você mais aprecia numa mulher como qualidade assim de companheirismo? Companheirismo. Quer dizer, eu tenho que tomar umas aulinhas com o Flávio, quer dizer, para entender, deixar a pessoa responder, né? Porque assim não companheirismo, a disponibilidade de andar junto, de caminhar junto, de dividir os passos e dividir os sonhos. Às vezes os sonhos não são os mesmos, mas o caminho acaba sendo. E no caminho, ainda que os sonhos não sejam os mesmos, você vai incorporando outros sonhos. Então esse companheirismo ajuda nesse incorporar outros sonhos e aí formar um só. Né? Eu acho que quando duas pessoas se encontram e se unem, cada um está no seu caminho, cada um tem suas metas e seus sonhos. A disponibilidade do companheirismo, de andar junto, fomenta esse novo olhar, que ainda que tenha as suas individualidades, é um olhar que parte dos dois e se torna um. Então acho que isso é o mais legal. Sabe? Pois é, gente. Então queria dizer para vocês que até estão pedindo que a gente repita o programa do dia 22, que foi mais ou menos sobre isso, que tem homens que pensam e que desejam também a mesma coisa, aspiram, né, necessitam desse relacionamento de intimidade e não de jogo, né? Porque os relacionamentos ficam muito no jogo e tal, e um para não se aborrecer não abre para o outro, ou para se fazer melhor para o outro não é totalmente fiel a si mesmo, né? O jogo é sem proteção, né, Adriana? É um saco. Se você não tem segurança de se entregar, você se protege. Nessa proteção você se mantém com os jogos. Mas você não concorda comigo que isso é um medo muito peculiar aos homens? Essa coisa da entrega total no relacionamento, querer fazer da sua parceira, essa companheira que você está falando, que tenha essa intimidade. O homem não tem sempre medo de seu saco ser cheio, porque a mulher sabe de coisas e depois não vai ter propriedade para, tendo a informação, não ser sábia ao saber disto. Eu acho que toda cultura, toda criação, claro que há variações, mas em geral a criação masculina não é uma criação de se abrir, de se entregar, de confiança, de entrega. Né? O menino tenta corresponder às expectativas do pai, sendo melhor no futebol, sendo melhor não sei aonde, tirando as notas e assim por diante. Então esse tipo de cobrança vai gerando um olhar que não é um olhar de entrega. Não é um olhar de segurança. É uma segurança a partir de compensações. E quando isso chega no relacionamento, vai desembocar nesse tipo de postura. Né? A entrega tem a ver com segurança, mas tem a ver com esse olhar
de que a segurança vai nascer disso mesmo, dessa entrega, desse caminhar junto, dessa disponibilidade em se mostrar, em se abrir. Se isso não acontecer, não há relação. E se não houver relação, vai haver insegurança. E se houver insegurança, vai acontecer sempre isso. E aí fica esse ciclo, né? E as pessoas acabam se distanciando, os casais ficam assim um gelinho, né? Aquela coisa que o relacionamento paira mais sobre a superficialidade das coisas, mas você não sente que você conta, que você pode ser você, que você pode explodir, que você pode dizer que não, dizer que sim, concordar inteiramente. Isso dá um entrar e sair, né? Entrarás pela porta e sairás e acharás pastagem. Não fica aquela coisa rígida, aquele medo só de ou estar agradando, ou de desagradar, ou ela vai me encher o saco se souber disso, aí retém informações. O que você acha que o homem poderia fazer para começar a quebrar esses medos de fazer com que a sua mulher fique mais íntima dele? Eu acho que ele tem que perder o medo de aparentar fraqueza. Eu acho que um dos grandes medos do homem é esse. Com certeza. Ele quer ser o provedor, ele quer ser o diretor da casa, o dono, né? Aquele que provê o cabeça. Não, pesa sobre o homem a responsabilidade de bancar todas as coisas correndo bem, né? Pois é, mas eu acho que esse bancar correndo bem pode ser feito em verdade. Não é injusto. Pois é, mas eu acho que a mulher, não sei, aí é uma impressão minha, a mulher acaba se sentindo até mais segura se o homem se sente à vontade para demonstrar suas fraquezas. Mas com certeza é isso que a gente tem tentado falar aqui para salvar muito casamento do buraco. Porque é isso mesmo que acontece. A mulher se sente muito mais segura, muito mais amada, muito mais inserida. Porque o problema da mulher nos relacionamentos é que ela se sente invariavelmente só. É uma coisa assim incrível. A solidão que as mulheres se sentem acompanhadas. E o homem projeta esse sentimento, aí vai para os amigos, para a bebida, para o futebol, tal, e se entrega, e se abre. E em casa ele tem que ser o fortão. Mas acho que é um princípio do Evangelho, né? A nossa força está na fraqueza. E eu acho que numa relação, e a mulher é sensível para identificar e perceber isso também do homem, ela não vai perder a confiança nele porque ele demonstra fraqueza. Eu acho que ela vai ganhar segurança, vai ganhar confiança nele, porque ele não necessariamente demonstrar fraqueza, mas não ter medo de mostrar que ele é humano, que ele tem pontos fracos, que ele tem muito que aprender com ela, que a relação não é só uma relação em que ele é o supridor, inclusive, emocional da relação, mas ele também recebe. Deixar isso claro para ela, acho que é importante também, né? Mas eu acho que realmente o homem precisa se fortalecer em Deus, né? Sem dúvida. Para ele ter essa confiança e não ter o medo do olhar desconfiado da mulher. Mas essa coisa da entrega mesmo, né? Quando ele assume a consciência humana dele diante de Deus e sabe que ele é aperfeiçoado na fraqueza e mantém essa relação com Deus, naturalmente isso vai vazar para as relações, inclusive com a mulher. Né? Eu acho que não tem como ser diferente. E tem coisas que complicam também a intimidade, são vícios de comunicação, né? A maneira que a pessoa fala com o outro, quer dizer, num casamento que já, ao invés de falar, olha, eu estou sentindo falta disso, ao invés da pessoa falar de si, que seria uma coisa que deixaria o outro muito mais confortável, já vem trazendo acusação. Por que você nunca faz isso por mim? Né? Em vez de falar, poxa, eu estou sentindo falta disso. Talvez desse mais boa vontade no outro de ouvir então até o fim. Fala por códigos, né? Porque o homem não suporta ser acusado. Né? E desmentido ou acusado. Então ele já para no meio da frase ali, parece que há um bloqueio, e por isso que há sempre rechaço de um para o outro. Então, quando você já começa uma frase ou com desconfiança, eu já sei que você não vai me dizer mesmo, já cria um negócio que não é aquele aconchego que você espera num relacionamento. Né? Mas é que na cabeça do homem, acusação significa expor a fraqueza dele. O homem quer o tempo todo ser o fortão da relação. E o tempo todo ele quer demonstrar essa força de um jeito ou de outro. Então, as brechas que expõem que ele não é tão fortão e mostram a fraqueza dele, geram insegurança e aí ele vai reagir. Não é só isso. Muitas vezes isso é uma coisa Agora, tem muito mulher também, por outro lado, que com medo justamente disso que você falou, elas começam a fazer toda a vontade, se anulam com esse medo total, né? E aí a distância fica maior ainda. Mas é isso que eu ia dizer. Você falou do problema de comunicação. A mulher, por sua vez, também tem que deixar claro o negócio. Tem que se colocar.
com sabedoria, assim como o homem também deve se colocar com sabedoria, mas deixar claro, porque nem sempre o homem tem a sensibilidade de entender os sinais das mulheres. Às vezes a mulher não diz alguma coisa que para ela está muito claro, e na cabeça dela ele tem obrigação de entender aquilo, afinal de contas aquilo está claro, mas para ele não está. E essa falta de comunicação vai gerando um conflito e um afastamento cada vez maior. Então também cabe à mulher deixar claro, falar, mostrar o que está acontecendo. Certeza, deixa claro. Cobrar que não está sendo bom, não no tom de cobrança, de acusação, mas dizer, olha, isso aqui não me faz bem, isso eu não gosto, isso aqui poderia melhorar. Nessa construção, ser a mais coisa vai objetiva, crescer. porque parece aquela história de João e Maria que vão deixando pãozinho pelo caminho e quer que o cara enxergue todos os pãezinhos no meio da mata. Quer dizer, é muita simbolização que a mulher quer aqui, né? Sem necessidade. Em vez de chegar e expor logo, porque também é muito medo da mulher, né? De ser rechaçada, mas cria um ciclo vicioso e doentio nessa relação. Eu acho que a gente vive isso há muito tempo e desfazer isso na gente, né, é igual o caminho da graça. Desfazer a ideia do que as pessoas têm de igreja, desconstruir isso. Minha filha, ou é agora ou nunca. Não, mas é difícil, demora para muita gente, né? Tem que botar o pé dentro. Essa desconstrução é uma coisa assim de louco. Eu ontem estava falando com a minha filha e pedindo para a Luísa, pelo amor de Deus, filha, age com sabedoria. Porque a mulher edifica a sua casa. Então, sabe, se você conseguir fazer determinadas coisas, eu estava falando com relação ao pai dela. Se você tem essa questão de usar a sabedoria para poder alcançar algumas coisas ali, porque ele tem essa questão de ser homem. Você vai ser levado isso à frente. Você não é um homem, não, viu, Flávio? Você tem essa questão de ser homem. Eu estava tentando entender o que significa exatamente. Eu queria pessoas. O que significa? Karine, você me defende. A gente diz isso muitas vezes. O problema, eu acho, que das mulheres... A nível de homem. A nível de homem, poxa vida. Eu tiro por mim. A comunicação na mulher é um fator muito, muito grave. Às vezes eu falo pro 10 algumas coisas, depois eu cobro. Ele fala, mas você não falou isso. E na minha cabeça eu falei, porque eu deixei os pãezinhos. Eu dei as dicas, como que para ele não tá claro isso. Para mim é tão óbvio. Eu leio entre as linhas e tudo mais, então, e isso causa um desgaste. Mas as mulheres usam às vezes a gente lê linhas que não existem, né? Porque muitas a gente vezes cria para eles linhas que a gente criaria pra gente, mas que eles não pensam, eles não funcionam dessa forma. Mas mulheres e homens são diferentes. As mulheres têm uns códigos e os homens têm outros. As mulheres enxergam de um jeito e os homens de outro. Então, se os homens se disponibilizarem, em priorizarem, entender, ler as mulheres, entender o código das mulheres, fazer tudo para que ela seja feliz, e o contrário também acontecer, eles vão criar uma linguagem que os dois se entendam. O que a gente não pode é ficar esperando que ele entenda os meus sinais e vice-versa, claro. Porque aí a falta de comunicação se estabelece. E foi uma revelação para mim, assim, quando eu cheguei a um ponto na nossa vida de casar, depois vamos fazer 13 anos agora, eu achava, você estava falando de sonhos, de companheirismo, eu achava que, porque o 10 é um sonhador nato, ele sonha, ele transporta e tal, e eu sou muito pé no chão, sempre fui muito oposto de sonhador. E eu achava, não, que ele não tinha... Quando eu entendi que a necessidade dele de ter uma companheira no sonhar dele, isso foi, assim, transformador para o nosso relacionamento. Porque ele estava sozinho e ele querendo simplesmente que, às vezes, eu ouvisse. Eu falava, não... Você pode ir sonhando aí, na hora que as coisas acontecerem, a gente conversa. Porque, para mim... Quer dizer, você já estava antecipadamente desacreditando do sonho. Para mim era perda de tempo. Deu uma de tonezinho. O homem sonhador precisa de uma mulher pé no chão. E a mulher que é sonhadora precisa de um homem pé no chão. Um completa o outro. Eu estava falando pro Caio no Papo de Graça um dia desses. Uma vez eu fui almoçar com um amigo meu que é escritor, e o escritor ele tem aquela coisa de querer saber, o livro dele tem que vender... E ele estava feliz porque o livro dele estava entre os 10 mais vendidos há algumas semanas na lista da Veja. Ele estava todo feliz. E ele estava me dizendo, mas minha mulher não lê muitos meus livros. Eu dizendo, a minha também, eu preciso falar para ela ler. Mas aí depois é bom, porque isso nos compensa. Salva, né? Se você tem, por exemplo, nesse caso, uma mulher tiete em casa, que compartilha dos mesmos... alegrias nesse ponto. A tendência que você tem de subir, virar um balão é grande. Então essa não é uma mulher que te coloca para baixo também, que não é isso. Não, pelo mas amor essas de Deus. Compensações de um marido sonhador e uma mulher pé no chão, é bom. É bom que seja assim. Se vocês entenderem que isso é bom, a relação fica boa.
E é engraçado que agora ele está compartilhando um sonho novo dele e eu continuo vendo como eu sempre vi sonho, entendeu? Só que pelo fato de estar ouvindo, de estar partilhando daquela alegria e tudo mais, ontem eu ouvi ele falando, e a Karine, para um amigo nosso, a Karine está empolgada tanto quanto eu. Aí eu segurei assim para não rir, porque aí eu vi como que mudou a perspectiva dele de companheirismo, de tudo, pelo fato de eu acolher, tá junto, exatamente, né? Acolher. Eu continuo pensando que, como sempre pensei antes, mas agora eu vejo a necessidade do companheirismo e de alguém só para, não sei, dar asas para o sonho dele. E assim, isso eu tenho visto a diferença. Ainda que você não fique feliz com o sonho especificamente dele, você fica feliz com ele feliz com exatamente, o sonho. E aí também, quem sobe o bom exatamente. Isso. E que antes coitado, eu já até pedi perdão para ele, porque antes eu bombardeava, falava, amor, pé no chão, a gente está numa situação a mais far away possível disso, e agora você está pensando na nossa viagem a Marte. E assim, hoje eu olho para trás e eu lembro da expressão dele assim, murchando. Parecia... Ai, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus que eu consegui. 13 anos juntos e agora eu estou, pelo menos, conseguindo compartilhar da alegria dele. É exatamente isso. Que bom. E aí, Cacauzinha? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Alguém quer compartilhar alguma coisa com o Flávio? Vamos sugar dele o máximo, aproveitar. Isso aí, o programa ainda não acabou. Daqui a pouco a gente pega. Tem algumas pessoas que estão mandando aqui agradecimentos, né? Vou passar logo alguns. Boa tarde, meninas. Feliz em ouvi-las. Beijos da estação Foz do Iguaçu. Ah, legal. Foz do Iguaçu, um beijo para vocês aí. Veio uma moça aqui de Portugal. Ela agradecendo porque o horário de 8 horas para ela é muito bom. Se tiver repetição. Olha aí! Muito bem, fica firme às 8 horas da manhã. Eu gosto do pessoal das 8 horas da manhã. Adriana, não entremos nesse mérito. Não vamos dar trela para Dora. A Maura Helena, ela diz que está descobrindo a gente por esses dias, né? Ela está estarrecida. Obrigado, Senhor, por suas vidas, pelo Caio Fábio e tudo que tenho ouvido e desfrutado com tanta intensidade. Deus primeiro nos tirou do sistema e agora nos dá o verdadeiro manjar. Estamos em Campinas e temos um pequeno grupo em nossa casa. Seguimos ligados. Beijos. Que bom, beijos. Beijão para Campinas. Vamos aqui, então. Nós recebemos aqui um e-mail, na verdade ela entrou até com um chatzinho. Lembra da moça do Mulher de 42 anos? Que tinha uma amiga que ela evangelizou, que seguiu com ela durante algum tempo. Aquela que ela sofria com a moça. Isso, chorava porque a moça disse que tinha que seguir caminhos agora talvez com uma outra pessoa, né, direcionando ela. E aí ela manda dizer que ela já recebeu, já viu os programas que ela estava tentando assistir, que ela não conseguiu ver a nossa resposta naquele dia, né? E aí, agora ela está dizendo que conseguiu e que está muito feliz, né? Ai, graças a Deus. Eu espero que ela tenha entendido toda a parte dessa doença. Ela se diz mais madura, né? Relacional e, pelo amor de Deus. Daqui a pouco é capaz dela colocar mais alguma coisinha. Vamos aguardar. Flávio, você acredita que essa moça escreveu pra gente dizendo que tinha uma amiga de ministério também, tudo, e elas eram assim super, super amigas. E essa caminhou com ela um tempo e as duas se revezavam, às vezes uma era auxiliar da outra e tudo mais. Mas que em um certo momento, essa outra virou para ela e falou o seguinte: olha, agora eu preciso de uma pessoa melhor do meu lado, porque eu pretendo crescer. Então agora tem que ser assim, tem que ser um pastor, ou tem que ser alguém que me desenvolva. Ainda deu uma dicasinha, né? De se você transbordar. Se você transbordar, pode ser que tenha a possibilidade de eu ficar ao seu lado. Mas se você ainda for você assim, ela leu 10 livros para, né? Porque ela quer alguma coisa no ministério, ela quer por ano, né? Por mês. Esse foi do mês. Tem que ver qual livro, né? Eu ia pedir a lista dos 10 livros. Tem que ver qual livro, pelo amor da Santa Virgem. Mas que bom pra ela, né? Que perdeu isso que a gente falou, Flávio. Bom pra ela. Se dê por liberta.
Se dê por liberta, porque a outra está desavisada totalmente e não conhece. Se afastou naturalmente. Tchau, vai bem, vai feliz. Então, uma coisa empresarial de ser. Eu não posso deixar essa frasezinha que eu li outro dia passar, porque cabe agora, que fala: quando algumas pessoas saírem da sua vida, não se entristeça, mas fique feliz, você não ora, Senhor, livra-me do mal. Então, lógico que isso não pode ser regra, mas nesse caso foi o que a gente falou. Sabe um negócio que eu tenho aprendido? Assim, que as pessoas que chegam e vão, né, do nosso caminho, normalmente elas chegam ou vão conforme aquilo que está se estabelecendo aqui dentro. Demais. Você atrai ou repele as pessoas que têm ou não têm a ver com você e as pessoas que vão te agregar de alguma maneira ou não. Faz alguns anos já que isso começou a ser eu não digo uma preocupação, mas eu comecei a ter mais cuidado com quem eu me aproximaria. Junto, né? Mesmo em ambientes, em locais, isso também tem muito a ver com trabalho. E eu percebi que não é algo assim, eu não quero mais, não é isso. Mas as pessoas se aproximam ou se distanciam conforme aquilo que você é. Portanto, exatamente. A preocupação dela, eu acho que de qualquer um, tem que ser com o que ela é, com o que ela está construindo aqui. E ela, tadinha, ela falou, ela compartilhou isso com a gente como se estivesse perdendo. Pois é. E ela disse que ela chorava como uma criança de 9 anos, que sentia saudade, que sentia falta. Eu morri de dó, mas ela está sendo liberta de uma pessoa que está momentaneamente equivocadíssima. Né? Mas olha só, tem momentos na vida da gente, momentos de juntar, né? E momentos de separar. Eu estava lendo em Gênesis 13 sobre Abraão e Ló, né? E aí, aqui no... Posso entrar? Vai. Posso? Tá bom. Em Gênesis 13, se quiser acompanhar aí comigo. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que tinha. E Abraão possuía e Ló foi com ele. Né? Tudo que Abraão possuía, Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tinha muito gado, muito ouro, muita prata e partiu. Aí lá no versículo 5 fala que Ló, que acompanhava Abraão, também possuía muitos rebanhos e tenda. E eles não podiam ficar juntos, porque eles já tinham crescido muito. Né? Todo mundo conhece essa história. Mas aí, por isso, o caminho deles começou a ficar diferente. E vai disso que o Flávio acabou de falar. Que o crescimento era de rebanhos e tudo, não tinha um espaço físico, né? Sim. Porque o sinal de quando a pessoa cresce é ela colher a todos. Né? Não, eu tô só indo para outro. Eu só fiz uma parte de propósito, gato fedorento. Porque eu falei por causa dele falar das pessoas entrarem e saírem da nossa vida, tem os momentos que elas fazem, né? E para Abraão lá não foi diferente, né? E aí por isso surgiu uma desavença nesse caso aqui. Entre os pastores dos rebanhos de Abraão e tal. Nessa época, os cananeus e fariseus habitavam aquela terra. Então, Abraão disse a Ló, isso aí para mim foi muito, muito forte, muito importante, né? No que o Senhor estava falando comigo. Não haja desavença entre mim e você, entre seus pastores e os meus pastores. Afinal, nós somos irmãos. Então, chegou a hora de sair. Né? Então tem hora que, por mais que a gente ame a pessoa... E o mais legal da parte crescida da história, que no caso era Abraão, era falar, olha, escolhe você, para que lado que você vai. Escolhe. Aí o cara escolheu os pastos verdejantes e deu pedregulho para Abraão, que ficou feliz. Ficou feliz. E quando Deus está com a gente, nos abençoa no pedregulho. Amém. E faz próspero o nosso caminho no pedregulho. Né? Quando a gente não tem no coração essa intenção, nós somos irmãos, então não haja desavença entre nós. A gente separa, tudo bem, não é hora. A gente não caminha mais junto agora, mas não vai fazer isso, porque Abraão o meu Deus é o teu Deus, né? Que ele já tinha dito anteriormente que ninguém iria enriquecê-lo, né? Que ele sabia de onde vinham as bênçãos dele. Então ele não tem essa preocupação aqui, vai tirar um pedaço daqui, vai tirar um pedaço. Vai levar, vai fazer, vai acontecer. Vai em paz, rapaz. Vai na paz. Vai no seu caminho que eu tenho o meu. Né? Pois é. E então que isso fique assim, pra gente, fique pra mulher de 42, apesar de ser uma história diferente. 42. Eu tô só mudando a frequência dela. Né? Está na hora de separar, separa, abençoa, né? E se precisar que ela fique com a melhor parte, eu não sei o que é que tem de melhor parte aí. Mas abençoa o caminho e fala, agora não dá mais para a gente andar junto na minha vida, a gente não... Para que não tenha isso, né? Porque de tudo que elas já viveram, todo esse tempo juntas, né? Que ela fala que ela sentiu muita falta e tudo.
E pelo jeito dela, a gente sentia mesmo a dor que ela estava, né? Não precisa ter desavença. Pode afastar, cada um seguir seu caminho, porque o Pai é nosso. É o Pai nosso, né? Com certeza. É de todos nós. Tem aqui vou dar um e-mailzinho, que é uma continuação também do programa da semana passada, tá? Meninas, ontem eu estive com uma amiga que conhece toda a minha situação. Eu sou aquela que decidiu largar tudo por conta da igreja. Lembra dessa? Não só lembro, como já sei. Como já oramos. Como já oramos, mas ela é amiga. Amiga, você complicou a sua situação. A situação dela só piorou. Vamos desenrolar esse rolo, vai. Quer que eu dê um resumo básico? Não, tem que ser, porque todo mundo tem que... O Flávio hoje está aqui. Na verdade, ela conheceu tem uma amiga e essa amiga que é veio... mais ou menos organizado, que ele está acostumado com o programa organizado. Ela tem uma amiga e essa amiga, ela diz que é muda, né? E ela fez o favor de ajudar a nossa colega que mandou o e-mail. E com essa ajuda, ela meio que atrapalhou. Tentou marcar um encontro com o ex-marido para... Olha só. Pedido do perdão para... Filha, leia aí, desde o começo. Meninas, ontem estive com uma amiga que conhecia toda a minha situação familiar, que mencionei para vocês no programa dia 29/3/2012. E ela quis me ajudar, onde fez contato com meu ex-marido por mensagem, na qual ela marcou o encontro, para que eu fosse e me encontrasse com ele para pedir perdão. Diante das coisas que fiz há 10 anos atrás, que foi abandonar tudo para seguir uma religião maluca, que só me separou de todos os meus queridos, conforme já lhes falei. Só que ela precisou ir para longe. Daí ela utilizou o meu celular com mensagens dizendo da vida dela, mas o encontro seria comigo. Ela é muda, por isso faz uso de mensagens no celular. Agora, ele quer conhecê-la. Na verdade, seria a mim. Jesus. Só que ela não está mais no Brasil. E todo o trâmite dela com ele seria de me colocar na fita, visto ele não querer mais conversar comigo. Ela se compadeceu a ponto de se envolver tanto que fez tudo para nos encontrarmos. Pois bem, agora ela não pode ficar aqui no Brasil e eu estou sem saber o que fazer com as mensagens que meu ex-marido manda, pensando que está mandando para outra pessoa. Quer muito falar com ele, pedir perdão, só que agora ela está sem jeito, pois será que ele irá acreditar no que aconteceu? Será que ele vai odiá-la mais? Pois ela, amiga muda, marcou um encontro e ela não vai poder estar lá junto, né, para ajudar. Olha, gente, eu não sei ele, mas eu quando eu me divorciei, né, resolvi divorciar, e que um amigo do meu ex-marido quis fazer isso aí, cara, eu fiquei... amiga, vamos comer, porque o leite já está derramado, né? O leite já está derramado, não adianta agora a gente... Agora, justamente porque ela derramou o leite dela, e daqui a pouco a gente vai tentar pegar um pano de chão, para as pessoas, para as mulherzinhas que estão aí ouvindo a gente, pelo amor da Santa Virgem, mulher tem mania desse intervencionismo fatal, querendo ajudar a amiga e se intromete, e só, pelo amor de Deus... Filha, não se intrometa, não mande, não faça. Parece que as pessoas têm uma saudade, tem aquela novela mexicana que não saiu de dentro do coração, aí uma pega... Mas isso é um saco, porque isso atrapalha a vida, isso não é engraçado para homem não, gente. Isso aí é um porre. E o pior de tudo é que ela teve toda a boa intenção, mas não adianta ter boa intenção. Não adianta ter boa intenção. Tem que deixar na mão de Deus e aprender de Deus qual é o caminho mais próprio. Tudo que essa moça precisava fazer era se encher, o que a gente falou na semana passada? Se encher da palavra de Deus e ficar sem ansiedade. Porque aquela ansiedade, primeiro ela era do kardecismo, depois ela foi para essa igreja evangélica tarada, que fez ela ficar ali querendo, sei lá o que ela falou, que o marido ia para o inferno, que os filhos... Resultado. O marido não conseguiu mais conviver com ela de jeito nenhum. Os filhos não a reconhecem. Foi isso que mais me doeu. Foi ela dizer que os filhos não a reconhecem. Agora, nada é perdido quando Deus continua sendo todo-poderoso. Nada, filha. Então, a gente pediu para você ficar sem ansiedade e aguardar no Senhor para que eles pudessem ver não mais uma religião na sua vida, mas uma mudança de comportamento que passava pelo seu coração como vida verdadeira. E aí sim eles iam voltar a reconhecer você como uma mulher, como uma mãe,
né, com os parafusos funcionando e coisa e tal. Aí, o que acontece? Uma pessoa com boa intenção, que eu não estou dizendo aqui que não tenha boa intenção, mas não interessa se a intenção é boa, se não é. O negócio é que é errado. Porque você, como fez tudo errado, você tinha que esperar pacientemente no Senhor, porque já que a gente faz tanta cagada, agora a gente não pode ficar ansiosa em começar a tapar, porque é pior a emenda que o soneto. Então espere essas mudanças acontecerem de fato e de verdade profundamente em você, que isso sai naturalmente no seu agir, no seu comportar, em tudo mais. Porque nem ansiedade a respeito do tempo de recuperação de família ia acontecer, é o que eles estavam precisando, da sua calma. Né? Sair correndo atrás do prejuízo assim, não, rapaz. Fica em Jerusalém até que do alto venha poder. Tá dando para entender? Ou eu estou falando muito demais, não, né? Mas é porque eu fiquei comovida com isso, porque a gente quer que vocês se deem bem e não mal. Então, tudo bem. Coitadinha dessa moça. Só peça para as suas amigas, todas que tiverem esta ideia, ficarem longe, amarra o sujeito na cadeira, para não fazer nada por você. Não deixe ninguém ficar intervindo por você, falar por você. Isso é coisa de criança. Mãe, pede um brigadeiro ali, pelo amor da Santa Virgem. Filhinha, todo mundo cresceu. Então, agora que você está nesse rolo, vamos pegar o pano de chão e enxugar a parada. Assim que ele telefonava, falou assim, olha, você me desculpa, mas foi uma amiga querendo me ajudar, porque viu que eu estava assim, poxa, morrendo de pena de ter perdido tudo isso pela minha ignorância. Ela fez pior e agora eu estou até com medo do que você vai pensar de mim, porque eu não estou mais assim. É verdade, agora não a minha filha, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas, por favor, encare o sujeito, não deixe ele ficar nessa ilusão, que agora ela ainda deve estar até ferida, porque o sujeito quer conhecer a outra. Agora você vê o bolo, né? Panaceia, a furada. Se você tiver tudo na mão para mudar a vida de uma pessoa, leia meus lábios. Não faça, você não é ainda meu. Assim descanse, aguarde. Pombas, que coisa. Por favor, fica calma, e não é por causa dessa borrada que agora a ansiedade vai triplicar e você vai fazer uma borrada ainda pior. Não faça nada. Espera o humilhante te ligar, eu acho que ele já está até ligando para a gente de aflição, e fale a verdade. Menino, olha só, essa moça sabia da minha situação, sabe que eu estou assim, tristíssima. Abre o coração, mas não exagera, por favor. Tudo com propriedade. Ora, entendeu? Orai-vos e não pequeis. Mas, Flávio, você tem algum recadinho para dar para ela? Porque eu já estou aqui suando. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é ficar quieto. Isso, né? E é o que a gente mais precisa na vida. Não, é ficar quieto. Porque quando a gente se agita demais, ou quando a gente se torna muito ansioso, a gente não enxerga um monte de respostas que estão à nossa volta o tempo todo. Normalmente a gente fica com aquela coisa de Deus fala comigo, me dá uma resposta, mas as respostas já estão aqui. E Deus está agindo, precisa... não é porque a gente não está percebendo. Pois não. é parar e ouvir. Né? Então, essa ansiedade que nesse caso se desenhou, mas em outros se desenha de outras maneiras, faz com que a gente não veja as respostas e não ouça a voz de Deus, que já está ali o tempo todo, em todos os lugares. Né? Mas falta esse aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É tão simples. Essa é a maior necessidade dela agora. Vontade de respirar profundamente, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Essa é a maior necessidade dela agora, porque... Agora, já que, como é que você falou? A questão dele ser homem, né? A questão dele ser homem, nos ajuda assim. Aqui. Cacauzinho, você sabe que eu não vou perder, né? Eu acho que ele tem uma questão de ser homem. Eu acho que é a questão... Eu fiquei com isso aqui para tentar resolver. Né? Fiquei com isso. Meu pai, olha o outro pegando uma coisa. Tem que ir pro encontro, viu? Mas então, vamos aproveitar essa questão para que você, como homem, possa dizer o que seria mais palatável para você ouvir de uma mulher nessa situação. A verdade. A verdade. Eu pisei na bola. Não eu tentei dar uma outra chance para você, mas é a verdade. Não, sempre é verdade, né, Adriana? A verdade liberta, né? E ele vai enxergar, se for um cara legal, sincero, ele vai enxergar nos olhos dela que ela está dizendo a verdade. E se ele não quiser conviver com a verdade, paciência, mas porque ela o problema colocou de a quem verdade. muito errou
é que vai falar assim, ai meu Deus do céu, agora ele não vai, agora mesmo é que ele não vai acreditar. E tenta cobrir um erro com outro, um erro com outro, um erro com outro, e fica se distanciando cada vez mais da verdade do que é. Né? Eu acho que é uma boa oportunidade, a gente pode fazer desse negócio uma boa oportunidade dela mostrar como mudou. Falar, cara, olha, sinto muito, aconteceu isso. Eu realmente fiquei tão triste que a moça viu minha tristeza e resolveu tomar essa providência. Mas não é ela, né? Sou eu mesmo, você me desculpa, tá? Pronto. E nem fica propondo nada, nem coisa nenhuma. E a verdade, ela cai com um poder diferente do que uma mentira, do que qualquer outra coisa que não seja de coração. Então, quem gosta, se for o caso do ex-marido, que goste dela, se ele ainda gostar dela e deve gostar, ele vai absorver isso, ele vai sentir isso, que seja num olhar ou no tom de voz, ele vai ver que é verdade. Amém. Amém. Isso aí. Tem aqui chegou um chatzinho aqui acho que é Lili o nome. Lili, né, Dora? Lili. É isso mesmo. Conheci meu marido pela net, namoramos por 8 meses. Ele é do Equador. E quando decidimos casar, ele havia me perguntado se eu viveria no Equador com ele. Eu, muito apaixonada e totalmente entregue ao sentimento, disse que viveria sim. Bom, casamos e por motivos de visto para entrar nos Estados Unidos, eu tive que esperar por 7 meses na minha cidade, enquanto ele estava nos Estados Unidos. É uma história mais longa, mas resumindo, fomos viver no Equador. Depois desses 7 meses, e foi aí que eu comecei a conhecer a cultura, os costumes, as manias, enfim. Praticamente todos os nossos programas eram com a família dele. Saía para resolver problemas de família e me deixava, recém-casada, em casa sozinha. E para mim foi pior por estar grávida, longe da minha terra, da minha gente, e vivendo dentro de uma cultura machista. Era um pesadelo todo dia. Quando ele decidiu regressar aos Estados Unidos, eu também decidi voltar para minha terra e esperar que ele resolvesse a situação do visto, para mim e para nossa filha. Agora que estamos aqui nos Estados Unidos, a vida dele é dizer que eu sou uma mentirosa, que enganei ele, que a minha intenção era só viver aqui. Enfim, o desejo louco de voltar para o país dele é a causa profunda dos nossos desentendimentos. Ele parece que nutre um ódio por isso. Quando ele surtou, ele ficou uma fera, perdeu a cabeça... perde a paciência com todos em casa, eu e as meninas. Já não aguento mais essa situação. Viver debaixo dessa cobrança está cada dia mais complicado. Sei que tenho que tomar uma decisão e quero acertar. Agradeço pela luz no caminho. Abraços. Como é o nome dela? Lili. Lilizinha. É um problema essa situation, até porque isso me fez lembrar essa coisa de ter sido deixada no começo do casamento grávida e sozinha, me fez lembrar da minha mãe, que estava grávida de mim, e a grande mágoa dessa gravidez nela, você vê que eu sou até um pouco assim, é que o papai ia sempre visitar o pai dele, que tinha uma relação muito forte, os 2 médicos e tal, e papai amava o pai dele e tal, e deixava a mamãe fins de semana inteiros sozinha para ir para a casa do pai, ficar lá. E a mamãe ficava magoadíssima, até porque a mulher grávida está sensível e está sozinha. Então, isso realmente é um negócio violento. Agora, o problema dele, basicamente, o seu problema foi não ter tido uma boa impressão do Canadá, porque a impressão dos lugares que ficam... Do Equador, diferente, podia ser Polo Norte. Mas, enfim, do Equador, é porque o que você vive naquele lugar é que te deixa com aquele selo, com aquele bafo, com aquela energia, né? Se ela tivesse vivido um grande amor no Equador, a cultura do Equador ia ser o máximo, ia aquela coisinha, ia as biritinhas, ia estar tudo bem. Agora, óbvio, o problema do cara não é o Equador. Se o cara também morasse em Pindamonhangaba, o problema dele é que deixarás o homem, o seu pai, a sua mãe, ele não quer deixar. Então, como todos vivem no Equador, se essa família toda, né, repelica, fosse para os Estados Unidos, o problema dele estaria resolvido, é que ele precisa deste grude. O menino não cresceu o suficiente para poder viver feliz com a mulher que ele escolheu, com a filha que ele teve. Então, esse é um negócio que você está pontuando muito, a tal coisa da comunicação também e da falta de análise profunda do que um e o outro estão sentindo, né? Então, verifica aí dentro do seu coração, porque vocês precisam ter uma conversa mesmo sobre o que é o casamento. Flávio, manda ver. Não, eu sou de São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul, minha mulher é gaúcha.
E agora a gente mora em Brasília, né? Meu filho já não sabe nem mais que sotaque ele adota, né? Na Brasília, a sorte é que Brasília não tem Legal, sotaque, porque não né? vai ter. Você tem. Brasília tem muito sotaque. Mas tem mistura, não tem Não, tem. O sotaque de Tá, Brasília então. tem. Porta, porque é uma mistura do... É uma mistura, então. Não, mas eu acho uma mistura bem clara do nordestino com o mineiro. Aí produziu de Brasília. Eu acho bem claro, assim. Eu percebo bem claro. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, tinha vivido a vida inteira em São Paulo, o Sul tem uma característica própria de bairrismo, uma coisa muito forte lá. Isso durante um tempo me incomodou. Mas depois eu fui entendendo que o bom lugar é onde você está bem, é o que você acabou de dizer. Então se você está bem com o seu marido, no caso dela, ou com a sua mulher, com o seu filho, com a sua família, essa é a tua família. Exato. E o lugar que você precisa estar bem é aqui, porque senão você vai ficar projetando o tempo inteiro. Então, se eles estão bem, se eles se acertarem, ela e o marido, se eles ficarem bem entre eles, não são os lugares. Não é por isso que ele chama ela de mentirosa, ele está projetando nela essa situação, a coisa, e aí ele arruma uma desculpa. Se eles ficarem bem, não importa se é Estados Unidos, Equador, Brasil, Brasília, vai estar bom. Né? É isso que as pessoas precisam entender. Pois é, então para ela poder melhorar um pouquinho essa história de quando ele a chama de mentirosa, seria ela virar e falar assim, não, eu não menti para você, mas a situação que você me botou neste lugar é essa. E você também não disse que era para morar nesse lugar. Eu não sabia que você tinha essa dependência da sua família que você também precisa, como um homem honesto que você reconhecer que tem, né? Mas você sabe quando eu vejo um marido chamando uma mulher de mentirosa, eu vejo mais ou menos um menininho mimado falando para a mãe, sua mentirosa, você falou que eu ia no playground ontem e não fui. O homem tem muito essa de ficar projetando na mulher a relação doentia, às vezes, dele, mimada, de filho e mãe, de pai e filho, enfim. E ela, como mãe que se impõe, já que ele a trata assim, eu acho que ela devia deixar claro as coisas e não com violência, mas deixar claro, se impor, porque às vezes a mulher aceita esse tipo de tratamento. Aceita. E quanto mais ela aceita, pior ela vai ser tratada. É verdade, é verdade. Agora, até nessa relação do filhinho, quando chama a mãe de mentirosa, ele está querendo constranger a mãe, porque sabe que a mãe... né? Mães não são mentirosas, né? Então, o que esse cara está querendo fazer também é fazer com que ela se envergonhe e ceda. E testar limites. Ela fica envergonhada. Não, eu não sou mentirosa, então agora eu vou ter que manter o que eu disse. É Equador ou a morte. E testar limites mesmo, para ver até onde ela aceita, até onde ela suporta. Por isso cabe a ela também mostrar os limites, né? Com certeza. A Renata Leite, de Londrina. Oi, Renata. Nem vou falar muito, porque a Karine já falou, né? Ah, é? Você conhece a Renata Leite? Amiga do peito. Ai, que bom. Tá chegando amanhã, viu? Vejo que o grande problema do ser humano é a falta de respeito. Como cristã, tenho exigido ser respeitada e louvo a Deus, porque vejo que hoje em dia não entendi. Quem? Cristã. Tenho exigido ser respeitada e louvo a Deus, porque vejo que hoje em dia muitas pessoas não se dobram mais a sistemas e pessoas que não respeitam o ser humano. Aí está mandando um beijão para Karine. Né? Ela está querendo falar só dessa questão da falta de respeito entre um e outro. Então, como você conhece a sua amiga, que tal você traduzir do grego para o hebraico? Porque eu fiquei um pouco assim... É porque não entrou no que a gente estava falando. Não, tá questão de respeito, de você do respeito do ser humano, né? Você respeitar o outro, você ser verdadeiro com você, respeito também consigo. A fidelidade a si mesmo, é óbvio. Então, claro, então senão como é que vai essa bola vai andar para o resto? E a gente não tem acompanhou mais de perto... E ela e o marido e o filhinho sofreram muito essa questão de respeito, de não respeito, porque eles não se dobravam a sistemas, ou eles... Olha aqui eu, né, com o microfone. Lembrei. Daqui a pouco ela coça as costas com o microfone. Então, e a gente compartilhava muito dessa dificuldade de... Porque as pessoas que pensam diferente de você têm tanta dificuldade de te respeitar. E a gente pode aplicar isso ao casamento, mas eu acho que ela está compartilhando um pouco mais de... Porque ela mencionou sistemas aí, né? E às vezes a gente falava qual a dificuldade, eu e a Ana discordarmos em alguma coisa, eu falava, Ana, a gente vai concordar em discordar e a gente continua caminhando junto, porque a verdadeira amizade, o verdadeiro amor de irmãos é isso que a gente tem que abrir mão algumas vezes, e isso também é aplicável ao casamento, eu diria, né? Mesmo eu não concordando. Lógico que a gente não pode fugir das basicalidades
do evangelho, né? Do preto no branco, mas no que se diz respeito a gostos e essas diferenças que não vai afetar quem eu sou, não vai corromper nem a mim, nem a minha família. Não vou concordar em discordar, mas por amor ao meu marido, por amor ao meu irmão, né? E a gente compartilhava dessas dificuldades quando a gente estava lá em Londrina, caminhando pertinho deles. Só para o pessoal ter mais um mecanismo de raciocínio, nem sempre a gente tem esse amor todo para fazer isso com as discordâncias. Mas é a questão da liberdade pessoal, o conforto que Jesus nos dá, de você poder se relacionar mesmo não concordando. Porque você não se sente atingido. Enquanto você se sente atingido por alguma coisa, você é escravo daquilo. Né? Porque a gente tem que ser muito leal à nossa capacidade de queda. A gente tem que ser muito sincero com a nossa queda para poder entender a graça de Deus. Senão fica muito confuso. E a gente não tem sempre toda essa compreensão, todo esse amor. Mas é entender também por esse lado de que o Senhor quer que a gente se liberte desses desconfortos, né? Porque, na verdade... O que me incomoda tanto, né? Quando uma pessoa incomoda muito, 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 muito profundamente você tem que fazer uma análise profunda. E às vezes a gente se incomoda porque ele não concorda, né? E isso expõe muita coisa. Exatamente. Ou te faz questionar realmente onde eu estou standing, onde eu estou me firmando. Será que é realmente... Porque é para a gente ter certeza de onde Você vê muita revoltazinha com uma parada, é porque a pessoa ainda está se incomodando demais com o outro não concordar com ele. Exatamente. Né? Então, e o Flávio falou isso no começo, né? Quando a gente tem que simplesmente... Tem situações que pessoas vêm, pessoas vão. E a gente viveu muito isso em várias mudanças que a gente passou, tanto de cidades como envolvidos com missão, e depois, por motivos diversos, a gente se afastou da missão, mas foi muito precioso para a gente entender que, não, daqui a gente vai partir agora, e não porque eu te odeio, não porque, mas simplesmente porque o caminho que eu vou traçar agora vai em outra direção, como Abrão e Ló, né? E aquilo que a Aninha falou, né? De não haver contendas pelas diferenças. E o tempo está acabando, então eu quero... Já que a gente está falando aqui de amizade, eu posso dar o meu graças a Deus rapidinho? Mas é claro, sim. Engraçado o assunto de amizade se levantar, porque semana passada eu ganhei um presente. E foi uma visita de uma amiga minha que nesses últimos 6 anos ela mora nos Estados Unidos. Então ela vem ao Brasil uma vez por ano e toda vez que ela vem ela me liga. E foi muito legal porque... A gente sentou para ver quanto tempo a gente é amiga. Somos 31 anos amigas já. Legal. É muito 10. E toda vez que a gente se encontra, a gente tira uma foto, que ela é muito mais alta que eu. Acho que ela tem 1,90. E a foto tem que ser assim. A foto eu fico embaixo no degrau. Não, ela fica embaixo e eu em cima. E depois a gente tira outra foto no mesmo plano, porque mostra a diferença. E a gente se diverte. E o legal é que, estando longe, estando perto, trocando e-mail... ou quando a gente tem assim uma noite para conversar, a gente sente que o sentimento é o mesmo. Então, até a questão de não estar muito próximo fisicamente não é limitador, não estar participando da vida tanto quando o negócio é bem íntimo, você começa onde parou. Se nunca tivesse deixado. Aí a gente foi contar as coisas de quando a gente se conheceu. A gente foi dar gargalhada de como que a gente foi aprender a ser amiga. E é muito gostoso você saber dessa unidade no espírito que fica. E próximo ano, quando ela vier aqui, ela quer que eu vá lá, mas eu não tenho tanta vontade de ir até lá, não. Mas quem sabe, né? Mas é muito gostoso. Foi um presente de Deus que eu recebi semana passada. Meu graças a Deus é esse. Alguém tem fim da picada? Tá todo mundo satisfeitinho com a vida? É isso. Eu queria falar a respeito da greve dos professores, já que a gente vai falar de alguma coisa assim, mas dentro do que a gente tem vivido ali com relação à Secretaria de Educação, governos, né? Que a gente sempre está reclamando alguma coisinha, acho que vale a pena. Não custa, né? Não custa, né? Se der tempo, né? Não, fala assim, hoje eu estou falando demais, gente, estou linguaruda.
Mas, assim, eu queria até falar a respeito do jogo de marketing, né? Como é que é legal ver a posição que tem, que vai tanto para o bem quanto para o mal, mas como isso atrapalha ou ajuda, né? Leva a gente para frente ou então não. Então, nesse momento de greve, o governo vem e põe um monte de coisa, e a gente sabe, porque a gente é professor, vive isso ali no dia a dia, a quantidade de mentiras, né? Que são ditas, são colocadas, e a sociedade aceita isso porque o marketing tem esse papel. Eu não sei. Nós somos poder, preguiçosos. Né? Muito, é poderosíssimo de chegar e plantar essa semente assim, a coisa destruir tudo. E você não ter tempo hábil de reconstrução daquilo, ou de trazer a verdade. É o fim da picada. É muito complicado. Então, para mim, esse é o meu fim da picada. Você tem algum fim da picada? Uma reclamação, é isso? É. Ter participado do programa, não, né? Não, pelo amor de Deus. Pra mim foi uma alegria. Nem é o meu graças a Deus. Modestamente. Coitado. Não tenho nenhum fim da picada. Não tem nenhum. E um graças a Deus, não tem? reclama de estar aqui. Que maravilha. De verdade, muito legal. Gostei bastante. Muito que bom. Agradeço Eu de chamarem aqui. A você. A minha intenção era estar atrás das câmeras ali filmando, mas De já tem jeito um material. nenhum que a gente Depois ia vamos bater um perder papinho depois do programa aqui pra gente colocar no Encontros. Mas estar aqui foi muito bom. Gostei foi bastante. bom pra gente, Flávio. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação Eu que aqui com a agradeço. gente, mas principalmente por tudo que você tem feito pela VMV TV. Que a qualidade é um negócio assim, de tudo que você põe a sua mão, a gente sente uma qualidade enorme. Mas a VMV TV tem feito tantos por mim. Aí eu gravar uma chamadinha lá, o que custa? Chamadinha. Tudo bem. Mas, que Deus te abençoe. Um beijo para sua mulherzinha. Obrigado. Seu filho lindo, que ele é uma belezinha, né? Lindo ele. Obrigadão. A Lili entrou aqui agora para agradecer, Lili. Para agradecer sobre as palavras que a gente deu aqui a respeito da fala dela, do Equador. Ai, que bom. E a Mariná. Gente, eu tenho que falar, a Mariná está aqui, dizendo que o fim da picada dela é nunca estar aqui com a gente. Mariná, mas vamos fazer alguma coisa para isso não acontecer tanto, né, Mariná? Vamos ver se você fica aqui um dia com a gente. Gente, foi uma bênção estar com vocês. Hoje o nosso jardim ficou mais florido. Embora essa questão dele ter sido homem o tempo todo. Isso nunca! Né? Gente, um beijo grande, que Deus abençoe. Fica na paz, sem ansiedade. Nós já adentramos a eternidade. Amém. Um beijo para todos. Amém.